Então eu quero que você fique bem concentrado e vamos ler aqui 3 versículos do Provérbios capítulo 3. Livro de Provérbios capítulo 3. Vamos ler os 2 primeiros versículos de Provérbios capítulo 3. E depois nós vamos ler o versículo 33 também. Vocês sabem que Provérbios é um livro de instruções, de regras. É um livro que, se você aprender aqui tudo aquilo, os conselhos que são passados, você vai se tornar uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito bem-sucedida. Você não vai falhar, mas se você tirar os olhos dos conselhos aqui de Provérbios, a nossa tendência, a propensão natural é nos desviarmos. E a palavra mesmo vai dizer que o homem, eles são mortos por seus desvios, né? Desvio da centralidade daquilo que ele tem para nós. Então aqui, irmãos, no versículo 1 e 2 de Provérbios 3 está escrito assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora mais um versículo 33, que diz assim: A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te damos graças mais uma vez por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Precisamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha trazer a iluminação espiritual para os nossos corações. Desvenda os nossos olhos para que então possamos contemplar, compreender as Escrituras, como Teu Espírito assim inspirou para nós. Nós entregamos, ó Pai, este ambiente em Tuas mãos. Os cuidados, ó Pai. Não permita que as nossas mentes se distraiam daquilo que vai ser dito nessa oportunidade, porque isso depende, Pai, claramente, o nosso avanço no Senhor. Então se revela a nós, fale conosco, desperta-nos, aviva-nos, nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a gente vai hoje aqui analisar com bastante atenção e cuidado uma das situações muito interessantes sobre a questão por que o Senhor então amaldiçoa a casa do perverso e a morada do justo ele abençoa. Nós vamos analisar com bastante cuidado, temos aí um tempo, uns 50 minutos para tratarmos desse assunto que é muito importante. Então, queridos, a gente vai analisar o primeiro aspecto aqui, por que Deus amaldiçoa a casa do perverso? A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Precisamos saber quem que é o perverso. A palavra perverso e o ímpio é a mesma coisa. Perverso, não vá pensar você que aquele monstro, aquela pessoa também o é, né? Aquele pior pessoa que pode existir na face da terra, mas também perverso é aquele que é bonzinho, aquele que não faz mal para ninguém, aquele que paga as suas contas, aquele que cria os seus filhos muito bem educados, que eles vão ser introduzidos em uma boa escola, aquele pai que paga as suas contas, mas se ele de fato não creu no Senhor Jesus, a Bíblia o denomina perverso ou ímpio. E na casa do ímpio, a palavra de Deus mostra aqui que a maldição do Senhor habita. Então, queridos, por que a maldição do Senhor habita na casa do perverso? Primeira coisa que temos que compreender e entender, que no Antigo Testamento, a palavra ela vai descrever ali, em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15 até o versículo 68 de Deuteronômio 28, ali estão descritas todas as maldições
que o Senhor então enviaria para o povo que não cumprisse os seus mandamentos, os seus preceitos e as suas ordenanças ali, entende, irmãos? As suas regras, os seus mandamentos. Então, quando aquele povo não obedecia, e de fato, irmãos, é impossível ao qualquer homem pecador conseguir cumprir a lei e os mandamentos do Senhor. Não tem possibilidade. A lei, vocês sabem, que ela foi concedida a nós com uma finalidade. A lei, ela é um espelho para mostrar a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade de cumprir aquilo que Deus determinou na sua palavra. Nenhum de nós aqui, irmãos, nessa reunião, tem condições de cumprir e de obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos. São muitos mandamentos, são quase 1000, são 613. Os 10 mandamentos, nem mesmo os 10 mandamentos, ninguém consegue cumprir. Entende? O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, então ele entendeu a lei, estudou a lei, e ele fazia de tudo para cumprir a lei. Mas vocês sabem que para Saulo faltava alguma coisa ainda. Depois que ele creu no Senhor, seus olhos foram abertos, então ele disse lá em Romanos, capítulo 7, eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, ele está mostrando que ele era um homem que cobiçava coisas, igual muitos de nós cobiçamos coisas, nós queremos coisas, nós gostamos de coisas, nós queremos uma casa muito bem confortada, nós queremos ter um veículo muito bom, nós cobiçamos coisas, nós desejamos coisas, então nós vamos buscar isso, né, para obter aquele conforto. Nós temos uma tendência, a nossa propensão natural é ter coisas para mostrar para aqueles que não têm. Então, algum tempo atrás estava ali em Campo Grande, em um lar, pregamos ali a palavra, e depois uma senhora veio falar para mim o seguinte, eu moro 2 casas ali para trás, mas eu tive que tirar o meu carro para vir aqui na casa da minha amiga para escutar a palavra de Deus. Eu falei, a senhora veio de carro dali aqui? O meu carro aquele lá, aquele BMW, último tipo. Eu paguei 430 mil reais nele. Falei, puxa vida. Eu tive a coragem de falar para aquela pessoa o seguinte, graças a Deus pelos pobres, né? Ela falou assim, como assim? Porque senão os ricos não iriam ostentar aquilo que eles tinham. Muitos não têm esse objetivo de ostentar. São ricos, mas são pessoas simples e humildes. Mas a grande maioria tem um prazer de ostentar as coisas, aquilo que possui. Faz questão que os outros saibam que elas possuem, que elas conseguiram, né? Então, irmãos, eu acho uma coisa assim muito interessante, até dou um conselho para os irmãos, não abram a boca de vocês para falar para um, para outro sobre os seus planos, sobre os seus projetos, sobre aquilo que Deus tem te abençoado, porque parece que é uma coisa estranha, parece que não dá certo, parece que não vai, entende, irmãos? Então, queridos, aqui nesses 2 versículos, capítulo 3, versículo 1 e 2, esses 2 versículos, eles falam muito mais do que submissão ao dever. Ele sugere aqui, irmãos, uma devoção à vontade do nosso Deus e Pai. O salmista, ele disse no Salmo 119, versículo 11, ele disse assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós sabemos aqui por esse versículo que o salmista, ele ouviu a palavra de Deus, ele escreveu inspirado pelo Espírito, mas ele guardou a palavra no coração para não pecar contra ele. Então, era alguém que, de fato, aqui o salmista escreveu quando a lei estava em vigência. Entende? Mas Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, que segundo Hebreus 9,15, fala que todos aqueles do passado, Antigo Testamento, como nós da nova aliança, nós fomos alcançados pela cruz de Cristo.
Então, quando alguém intencionalmente busca o Senhor, busca os seus caminhos, busca cumprir e guardar os seus mandamentos, embora não consiga, Deus assiste a essas pessoas. Assistia essas pessoas lá no Antigo Testamento. Então, a misericórdia do Senhor reinava sobre eles. Irmãos, vocês se lembram, por exemplo, citar um outro exemplo aqui de Esdras. Ele era um escriba. O escriba, então Esdras, ele preparou o seu coração para não apenas buscar a lei do Senhor, mas Esdras também procurou ensinar a lei do Senhor para o seu povo. Ele queria fazer de tudo para cumpri-la, e à medida que ele ia cumprindo a lei do Senhor, ele também ia ensinando. Mas para isso tem um detalhe muito interessante, que eu queria que vocês abrissem lá comigo, em Esdras, capítulo 7, versículo 10, para nós entendermos algo aqui que é fundamental, muito importante, irmãos. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Então aqui a Bíblia vai mostrar, eu queria chamar a atenção dos irmãos, um detalhe importante bem no início do versículo 10, que diz assim, Esdras 7, verso 10. Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Irmãos, entende aqui que a lei já estava em vigência. Moisés, ele já tinha escrito todo o Pentateuco, tinha escrito o Salmo 90, e agora Esdras, eu quero que os irmãos prestem atenção naquilo que a Bíblia está colocando aqui como algo fundamental. Senão nós vamos entender por que a casa do perverso Deus a amaldiçoa. Então, ou seja, a maldição habita na casa do perverso. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Irmãos, a lei do Senhor, ele tinha que estudar os 5 livros do Antigo Testamento. Então, Esdras, primeiro, houve aqui um impacto em seu coração, um desejo, uma ânsia para buscar a lei do Senhor. Irmãos, e ele buscava ansiosamente. Então, buscar a lei do Senhor, porque ele entendia que tudo aquilo que Moisés havia escrito era inspirado pelo Espírito, então que ele buscava a lei e também ao Senhor. E aí ele diz o seguinte, e para a cumprir. Irmãos, muitas vezes isso aqui é muito diferente de nós. Às vezes nós vamos buscar na palavra do Senhor e não buscamos o Senhor, vamos ficar com uma escrita, entende, irmãos? E não com a realidade da escrita, porque ele buscou cumprir, primeiro ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A palavra cumprir aqui no hebraico tem uma vertente, tem uma raiz ali que significa obediência à lei do Senhor. Ele não apenas intencionalmente buscava a lei do Senhor, como também ele cumpria e depois ele ensinava. Esdras era um escriba que tinha autoridade. Ele recebia, ele buscava, ele cumpria e também ele ensinava. Isso é muito interessante, irmãos. Agora, um detalhe aqui também que nos chama muito a nossa atenção, quando Deus, ele nos deu aqui a sua santa palavra, ele não nos fez para nos privar da nossa felicidade. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus desmancha prazer. Entende, irmãos? Ele, claro que ele quer ver a alegria dos seus filhos. Embora, quando nós começamos a desviar da palavra do Senhor, ele começa a tratar conosco para que a gente volte para ele. Irmãos, o nosso coração, ele é muito tardo para compreender as coisas do Senhor, para compreender a palavra do Senhor. Então nós ouvimos e nos acomodamos. Quando nós estamos buscando o Senhor, o que vai acontecer na nossa vida? Ele fará com que a nossa vida espiritual prospere e o nosso Deus e Pai, Hebreus 11:6 fala que aquele que se aproxima de Deus
é necessário que ele creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Claro, é uma busca pela fé. Quando buscamos o Senhor, irmãos, nós vamos ter prazer no Senhor, uma satisfação interna, mas Deus, o Pai, começa a nos abençoar com prosperidade também. E o nosso coração, que é enganoso, começamos a focar nas coisas e esquecemos dele. Então o Senhor vai ter que tratar conosco. Onde Ele vai trazer para as nossas vidas perdas. Onde Ele vai trazer para as nossas vidas sofrimentos. Vai trazer dor, embora não seja da vontade dEle. Mas Ele precisa trazer dor para que o nosso coração se volte para o Senhor. E se volte de todo o coração. Irmãos, por favor, lembra que Deuteronômio fala: se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas o coração de vocês. Ou seja, colocar o coração nas coisas, olha como Deus tem me abençoado, eu sou uma bênção. Aí você vai orar regularmente, não vai ter mais aquele prazer na palavra. Lembra dos seus momentos de terrores, seus momentos de angústia, de aflição, como você buscava o Senhor, e porque quando está tudo bem, você começa a viver uma vida relaxadamente. E a palavra fala, Jeremias 48, versículo 11, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ele vai descer ali, ele vai corrigir aos que ele amam. Irmãos, tem muitos de nós que não precisavam sofrer, mas o nosso coração é levado por coisas deste mundo. Então o Senhor tem que verdadeiramente nos lembrar pelo sofrimento, pela dor, para que a gente volte para Ele, irmãos. Deus, lembre-se de uma coisa, Deus não é carrasco e nem sádico. Quando eu falo aqui sobre sofrimento, sobre perda, sobre dor, é porque Ele nos ama, porque o Senhor corrige a quem ama, Hebreus 12, 6, e Ele açoita todo filho que recebe. Ele açoita. E açoita com vara mesmo, irmãos. Porque nós somos muito rebeldes, contumaz, nosso coração é muito teimoso, irmãos. Nós temos uma dificuldade para compreender a palavra dEle. Mas Ele colocou em nós o seu Espírito, quando cremos que morremos, ressuscitamos com Ele. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis. Mas o problema é que nós queremos andar segundo nós achamos que é o adequado e certo. Há tantas coisas que acontecem na minha vida, tantas coisas que eu tenho que fazer, e o Senhor fica sempre em segundo plano. Se Ele não for a prioridade na nossa vida, você precisa desconfiar ou avaliar a sua vida aos pés do Senhor, se você de fato é uma pessoa que morreu com Cristo. Porque aquele que morreu com Cristo não é aquele que fala que morreu. Tem muita gente que conhece o Evangelho da graça, mas não tem uma prática desse Evangelho. É aquele que diz lá em 2 Tessalonicenses 1, 7, 8, que Ele virá em chamas de fogo aos que não conhecem o Evangelho, e aos que conhecem, mas não obedecem. Não são filhos de Deus, são as manchas de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? É uma vida prática. Então, Ele é um Pai cheio de ternura, um Pai cheio de graça, cheio de amor e cheio de misericórdia. Irmãos, até nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos, irmãos, nos momentos mais escuros da nossa vida, porque eles vão acontecer, a Bíblia fala lá em Naum, versículo 7, no dia da angústia, teremos o dia da angústia. O que fazer nesses dias tão terríveis, tão difíceis, irmãos? Olha, aquela trajetória do povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para Canaã, sob a liderança de Moisés e Arão, vocês se recordam? Eles ficaram 40 anos porque eles eram teimosos e desobedientes. 40 anos no deserto, irmãos, porque não criam naquilo que Deus havia dito. Era um caminho que eles fariam em 11 dias. Então, porque eles eram contumazes, desobedientes, sofreram durante 40 anos, peregrinando no deserto. Nós que cremos no Senhor,
Nós que cremos que fomos atraídos, crucificados com Cristo, Cristo é a nossa vida, nós estamos nessa terra como peregrinos e forasteiros. Queridos, não vem na sua vida momentos tenebrosos? Não vem na tua vida momentos difíceis? Todos esses momentos têm duas finalidades. Primeira coisa, para chamar a tua atenção. Segundo lugar, para te moldar. Agora, nunca se esqueça, se você creu no Senhor, o Pai, Deus é o teu e o meu Pai, é o nosso Pai Celestial. Assim como fez com aqueles irmãos lá do deserto, que eram rebeldes, contumazes, que eram pessoas terríveis, pessoas incrédulas, viam os sinais de Deus, viam as manifestações de Deus visíveis, não criam no Senhor. Eles murmuravam, eles reclamavam. E o que Deus fez com eles, irmãos? Abram comigo em Deuteronômio capítulo 1. Já nós vamos entrar nas bênçãos e maldições aqui. Preciso fazer um contexto aqui primeiro, para que os irmãos então saibam quanto que este Deus, o Pai, nos ama a cada um de nós. Aqui, irmãos, capítulo 1, olha o versículo 26. Vamos ler com bastante cuidado aqui. Deuteronômio. Eu quero que você compreenda, que entenda a mão amorosa de Deus o Pai para com aqueles rebeldes, que diz assim: porém, versículo 26, Deuteronômio 1, 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Não obedeceram, viraram as costas. Versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio. Olha a visão que eles tinham de Deus. Lembra da parábola dos talentos, irmãos? Que Deus deu, o Senhor Jesus deu para um 5, outro 4, 3, 2 e 1. Vocês se lembram? Todos eles, do 1 até o 4, eles multiplicaram os seus talentos. Lembra do último que recebeu um talento? O que ele fez? Ele enterrou aquele talento. E por que ele enterrou? Qual que era a visão que ele tinha do patrão dele? Porque tu és um homem bravo, carrancudo, ruim, então eu enterrei porque eu fiquei com medo. Aqui, irmãos, olha a visão que eles tinham de Deus. Versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. O Senhor esqueceu de mim. Queridos, presta atenção. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Esta era a visão do povo de Deus. E esta, infelizmente, é a visão do povo, dos filhos de Deus hoje. Olha, irmãos, uma grande porção de cristãos tem uma visão de que Deus os esqueceu. Vamos continuar aqui. Eles estavam perdidos. Verso 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Era aqui para eles entrar na terra de Canaã que Deus havia dado para eles. Eles estavam temendo os homens da terra, que eram gigantes. Eles primeiro foram espiar a terra, ficaram tremos de medo. Então, irmãos, quando nós olhamos para os gigantes, os problemas da nossa vida, você vai ficar com medo, você vai ficar atemorizado. Mas quando você olha para Cristo, você vai ver um soberano Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo, quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então aqui, Moisés os encoraja. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Agora, olha o versículo 30. O Senhor vosso Deus, que coisa linda, irmãos, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Agora escute aqui.
como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Irmãos, olha o carinho do Pai, olha o amor do Pai, levando eles. A ideia aqui é que o Senhor os carregou em seus braços, conduzindo eles para o deserto. Ainda que eles eram rebeldes, contumazes, o Senhor nunca os deixou. Deus nunca vai desfilhar os seus filhos. Mas você quer ter uma vida próspera aqui, muito abençoada? Queridos, renda-se ao Senhor, obedeça ao Senhor, porque Ele nos capacitou. Então, quando Ele pede para nós sermos obedientes, primeiro Ele nos capacita, irmãos. Eu vou reiterar aqui aquele versículo de Ezequiel 36, verso 27. Lembra o que Ele disse lá? Porei dentro de vós o meu Espírito, e pelo Espírito eu vou fazer vocês obedecer. O Espírito Santo que habita em nós, Ele que nos capacitará a obedecer. Agora, a nossa vida está rendida a Ele, irmãos. Cristianismo é muito fácil, é gracioso. Agora, nós que temos um coração prepotente, um coração teimoso, um coração preguiçoso, a grande maioria tem. Não pega as Escrituras, não se alimenta da palavra, se alimenta das coisas deste mundo, irmãos. Que coisa triste, mas que palavra doce aqui. Que o vosso Deus nele vos levou, como o homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Agora, verso 32, ele diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Olha que coisa linda, irmãos. Que Deus maravilhoso é este aqui, que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Como Ele é precioso. Então, Neemias também ele vai mostrar de uma forma tão clara para nós como era aquele povo. Eu estou mostrando isso aqui para a gente entrar na questão das bênçãos e maldições aqui. Ele está mostrando aqui que aqui o povo de Israel, o povo de Deus, separado pelo Senhor, era um povo rebelde, era um povo de coração obstinado, que tinha sua cerviz dura, que não se dobrava para o Senhor, irmãos. Nós nos dobramos para qualquer coisa, mas para o Senhor, parece que nós temos como que engolimos uma espada. Aqui é muito duro, nós não nos dobramos diante dEle. Sabe como Israel vencia as batalhas? Aqueles que criam no Senhor? Quando vinha um exército atrás deles, eles se prostravam com o rosto em terra diante do Senhor, para buscar a direção do Senhor. Então o Senhor dava aqueles inimigos nas mãos deles e eles venciam. Só ler as batalhas de Davi, do rei Josafá e tantos outros do Antigo Testamento. O Senhor nunca perdeu uma batalha, irmãos. E aquele que está conosco, hoje o nosso privilégio é maior, porque Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele não vai nos deixar e nem nos desamparar, nunca, jamais. Não tenha dúvida disso, irmãos. Você é um amado do Senhor, você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você é habitação de Deus pelo Espírito dEle. E Ele quer cada dia mais fazer de você uma pessoa que se pareça com Cristo, se pareça com seu amado Filho Jesus. Abram comigo, por favor, em Neemias, capítulo 9, versículo 16 em diante. Neemias, depois de Esdras, Neemias, capítulo 9, vamos ler do 16 até o versículo 20, se nós tivermos tempo aqui. Olha só que interessante. Verso 16, a Bíblia diz assim, Neemias 9, versículo 16. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Está vendo aqui, irmãos?
todas as maldições que habitam na casa do perverso é em decorrência deles não cumprirem as leis e os mandamentos de Deus. Neemias 9,16. Versículo 17 diz assim: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, que lindo, irmãos, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, tu não os desamparaste. Meus irmãos, que pai que nós temos! Apesar de ser um povo que não dobrava a sua cerviz, obstinado de coração, rebeldes contra o Senhor, a palavra está dizendo aqui que Ele é o Deus, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda, mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, olha o versículo 19, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E agora olha o versículo 20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Irmão, que pai é esse que nós temos? Irmãos, vocês acham que não é tempo de nós levarmos o Senhor mais a sério? Irmãos, nós somos tão relapsos com relação ao Senhor. Nós é que nos distanciamos dele. Como que esse Pai cheio de graça e de misericórdia, Ele quer nos acolher, Ele quer cada dia mais nos abençoar. Por isso que os ensinos e os mandamentos de Deus não devem ser esquecidos, irmãos, porque quando nós observamos eles, há uma grande recompensa. Lembra de hoje pela manhã, no Salmo 81, verso 16? Ah, se o meu povo me ouvisse, eu de pronto lhe abateria o seu inimigo. Irmãos, Ele daria para nós, sem sombra de dúvida, aquele mel que escorre da rocha. Cristo, a mais doçura, tudo aquilo que sai do nosso amado Senhor. Então, queridos, os mandamentos do Senhor são para mim e para você o mapa da nossa felicidade e o elegir da nossa vida. Por que não sermos mais atentos? Agora, quando nós esquecemos deliberadamente e desobedecemos os mandamentos do Senhor, é você atrair sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, a maldição. Agora vamos, com a ajuda do Senhor, tentar responder aquela pergunta: por que a maldição habita na casa do perverso? Lembrar de novo aqui, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 até o 68, ali estão todas as maldições pelo fato das pessoas não obedecerem aqueles mandamentos do Senhor. Então ele começa lá no versículo 1, se diligente ouvirdes a minha voz e atenderdes aos meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Claro que ninguém de nós iríamos conseguir cumprir aquilo lá. O único que cumpriu foi Jesus Cristo. Ele veio para cumprir toda a lei. Cumpriu toda a lei e os profetas. Ele cumpriu a risca. Então, as bênçãos, elas foram cumuladas na pessoa de Jesus, o homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, em Jesus, Deus cumulou ele de bênçãos. Bênçãos, riquezas insondáveis, estão em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus,
que morremos e ressuscitamos com Ele, Cristo vem para dentro de nós. Lembra de Efésios 1, versículo 3, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, por que a casa do justo é abençoada? Primeiro, porque você foi justificado, você foi tornado justo em Cristo Jesus. Aquele que é Jesus, 1 Pedro 3,18, morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. E Deus, irmãos, não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, verso 10. Então, irmãos, preste atenção aqui. Então, aqui, por esse versículo, você já vai saber por quê que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Toda pessoa que não tem Cristo, debaixo desse céu, ela não é abençoada pelo Senhor, porque ela está sob a lei, e a lei faz as suas exigências. Agora, quando nós ganhamos uma experiência com o Senhor, vocês se lembram de Romanos 6, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A lei foi vencida, nós morremos para a lei. Gálatas 2,19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora aqui em Gálatas 3,10, olha o que Paulo está dizendo para nós aqui. Ele diz assim: todos, esse todos aqui é todos que estão debaixo da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei faz uma exigência para o pecador. Tem que cumprir a lei. Então, todos nós nascemos debaixo da lei. Estão me compreendendo, irmãos? Então, nós nascemos debaixo de maldição. Paulo é muito claro aqui, irmãos. Às vezes, vocês querem que eu desenho aqui, para que os irmãos compreendam isso aqui? Porque Deus desenhou aquela arca como tinha que ser feito para Noé fazer a arca. Tem que ser assim, metro e tal. Deus desenhou para ele. E aqui a Bíblia é muito clara: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí ele diz o seguinte no versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, quando eu creio em Cristo Jesus, meus irmãos, eu estou crendo naquele que cumpriu a lei por mim, que não tinha condições. Eu creio que eu morri para a lei no corpo de Cristo, para nós vivermos para outro, Deus o Pai, aquilo que está escrito em Romanos 7, versículo 4, que diz assim: assim, pois, meus irmãos, também vós morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, de modo que frutifiquemos para Deus. Então, eu não vou cumprir a lei, eu morri para a lei, eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que vive em mim, cumpriu a lei por mim, por você, por todos nós. E uma vez que a lei foi cumprida, nós não temos que cumprir, porque nós morremos para a lei. Agora, Cristo é minha vida, o obediente mora dentro de nós, irmãos. Cristo, Senhor da glória, aquele que é competente para cumprir a lei, cumpriu. Ele vive em nós. Mas o problema é que nós queremos viver a nossa vida. Nós queremos satisfazer os nossos prazeres.
Então, vamos deixar o Senhor de lado. E aí, irmãos, nós começamos a retroceder. Queridos, isso é muito lindo, irmãos. Ele cumpriu a lei por nós, irmãos. É maravilhoso demais. Agora, vamos ver aqui. Provérbios 3:33, aqui nesse texto, vai mostrar dois tipos de casas. A primeira delas aqui, fala que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Mas por que habita na casa do perverso a maldição? Ainda que Deus é muito misericordioso, irmãos. Porque se Deus fosse cumprir a lei literalmente, mas Ele é misericordioso, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Então, quando eu, de fato, não creio na minha inclusão no corpo de Cristo, eu estou debaixo da maldição da lei. Então, mas mesmo assim, os ímpios são muito abençoados ainda, irmãos, mas a maldição habita lá, porque eles não cumprem a lei, e eles vão morrer, vai para o inferno, infelizmente, porque não crê naquele que morreu por eles, que cumpriu a lei por eles. Então, queridos, é nesse sentido que a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porque o Senhor requer cumprimento da lei, e eles não cumprem, são amaldiçoados. O Senhor os tem por malditos. E o que permanece neles? Se você ler João 3,36, a palavra fala que a ira de Deus permanece sobre eles. Estão me compreendendo? João 3, verso 36. Agora, irmãos, a segunda morada aqui, a morada dos justos, Ele a abençoa. Vamos falar de coisa boa agora. Com que o Senhor abençoa a casa do justo? Aquele que foi justificado em Cristo. Aquele que está morto, Romanos 6,7, justificado está do pecado. 2 Coríntios 5, versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, houve uma pessoa, o justo, o único justo, que nos justificou, nos tornando justos. Então, a morada do justo, Ele abençoa. Mas Ele vai nos abençoar com o quê? A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que Deus nos abençoa, em primeiro lugar, são muitas bênçãos, não dá para a gente contar aqui. Tem até um cântico, né? Quantas bênçãos, digas quantas são, vindas da divina mão. São muitas bênçãos, mas o nosso horário passa muito rápido. Mas vou falar pelo menos de 3 bênçãos aqui. Primeiro, Ele vai abençoar a sua casa com a proteção. Lembra do Salmo 91, versículo 10, que diz lá que é para a gente não temer o pavor noturno, diz que praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua morada. Praga nenhuma. Porque onde Deus habita, habita a sua bênção. Vamos ver algumas bênçãos aqui. Abra em Êxodo capítulo 8, versículo 22. Ele vai abençoar em primeiro lugar com a sua proteção. Aqui a praga das moscas, que aqueles enxames de moscas invadiu toda a terra do Egito. Mas vamos ver lá na casa dos filhos de Deus o que habitava ali. Êxodo capítulo 8, versículo 22, diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen onde habitava o povo de Israel, em que habita o meu povo, ele está dizendo aqui, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então ele diz no verso 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Agora, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje ou é diferente? É o mesmo Deus. Então, a grande bênção para nós, os filhos de Deus, que Ele abençoa a nossa casa com uma proteção, o nosso lar. O nosso lar exponencial. O teu lar é da tua casa até o teu trabalho e por onde quer que você vá.
tem a bênção de Deus, porque o abençoador é Cristo, Ele está em nós. Aonde que você vai, você está levando a bênção do Senhor. Quando você vai visitar um ímpio, você está levando a bênção de Deus lá. E você vai pregar para ele. Se ele quiser ouvir, amém, mas se ele não quiser ouvir, a paz vai voltar para você. Ele recusou a bênção e a casa dele continua sendo amaldiçoada pela lei. Estão me compreendendo, irmãos? Abra aqui em Êxodo, no capítulo 9, versículo 4. Êxodo 9, só virar a página, no capítulo 4, diz assim, aqui já a quinta praga, as pestes ali nos animais, verso 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Está vendo aqui, irmãos? Ele protege tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Está me compreendendo? Agora, olha o versículo 26 desse mesmo capítulo, que diz assim, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Irmãos, vocês sabem que o Rio Grande do Sul, segundo algumas pessoas que moram lá, cristãos, e algum tempo atrás eu conversei com o irmão de lá, ele disse assim, vocês se lembram que teve aquela primeira enchentes lá, que muita gente ali perdeu suas casas, etc. Então, conversando com o irmão que tem uma comunidade lá em Rio Grande do Sul, ele disse assim, olha, nosso povo foi um povo muito abençoado, porque a maioria dos nossos lares era em um lugar alto, e nós não fomos atingidos pelas enchentes. Irmão, você acha que isso aqui é coincidência? Claro que não. A bênção de Deus estava lá no meio daquele povo ali, que é o seu povo que creu no Senhor Jesus Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Ele nos abençoa com a sua proteção. Qual que é a outra bênção que Ele nos abençoa, nós, o seu povo? Ele vai nos abençoar com a sua provisão. Lembra de Filipenses 4, versículo 19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, temos aí a provisão do Senhor. Ele disse lá em Mateus 6,25, Jesus disse assim, não vos inquieteis. Você sabe o que é inquietar, né? Não vos preocupeis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Ele também diz que não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, ele também, se houver amanhã, ele vai trazer os seus cuidados. Ele nos abençoa com provisão. Irmãos, eu sei que nós vamos viver tempos muito difíceis, tempos maus, tempos de fome. Você se lembra de Salmo 37, versículo 25, o que Davi disse ali? Fui moço, porém agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. E o mesmo Davi, no Salmo 37, versículo 19, referindo-se aos dias maus, ele disse assim, com relação aos dias maus. Eu quero que os irmãos leiam esse versículo, quero que vocês decorem esse versículo aqui, irmãos, que é um versículo fundamental. Salmos 37, versículo 19. Então, versículo muito lindo, tão precioso, que vale a pena nós darmos uma olhada nele e decorar esse versículo aqui. Verso 19 diz assim, Salmos 37, versículo 19, diz assim a palavra, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Está vendo, irmãos? Deus nos abençoa com a sua provisão, proteção, provisão, e a última bênção para nós falarmos aqui, para nós encerrarmos, Ele nos abençoa com a sua presença. A presença dele em nós envolve salvação, envolve... O que a presença dele nos abençoa?
Jesus ele disse assim em Mateus 28:20: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que a presença de Deus traz para mim e para você? Efésios 1:3 nós já lemos, fizemos uma referência, mas eu vou repetir de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo, Deus colocou todas as suas bênçãos e colocou Ele dentro de nós, daqueles que creram nele. Então nós somos abençoados com a presença dEle. Irmãos, e a bênção dEle, a Bíblia diz que dura para sempre. Vamos abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 26 e 27. 1 Crônicas 17, versículo 26 e 27. Irmãos, quando Ele abençoa de uma maneira tão graciosa. Diz assim: e a bênção dEle dura para sempre. 1 Crônicas 17, 26 e 27. Diz assim a palavra: Agora, pois, ó Senhor, Tu mesmo és Deus e prometeste a Teu servo este bem. Este bem aqui é o mesmo que bênção. Agora, olha aqui o versículo 27. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Porque Cristo é a nossa vida. E nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, o último texto, abra comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 33. Vamos ler aqui o versículo 12. Olha, eu vejo que essa bênção aqui para os nossos dias é uma bênção tão maravilhosa, irmãos, tão preciosa, que diz assim, Êxodo 33, versículo 12, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, aqui Moisés diz para o Senhor: Senhor, o Senhor me manda subir com esse povo, mas quem há de ir comigo? Sabe qual foi a resposta do Senhor? Olha aqui no versículo 14, que diz assim: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, existe bênção maior da presença dele em nós, que a presença dele em nós nos faz descansar. A presença dele indo conosco nos faz descansar. E é tão bom nesse mundo tão agitado, tão complexo, de gente tão teimosa, de uma opressão e de pressão, nós temos o refrigério pela presença dele. Nós temos aquilo que o Senhor Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês, não vou desamparar vocês. Ou seja, está dizendo o seguinte: como eu acolhi os meus filhos do passado, eu vou acolher vocês em meus braços e vou carregá-los. Vocês são minhas ovelhas, ovelha do pastoreio dele. Então, aquelas mais pequeninas, ele leva no seu colo e nos carrega. É tão maravilhoso, irmãos, sabermos que o Todo-Poderoso é o nosso Pai e que tem cuidado de nós. Por que Deus abençoa a casa do justo? Porque Cristo cumpriu a lei por nós e veio para dentro de nós. E as bênçãos são inúmeras, são insondáveis, irmãos. E por que a morada do perverso mora a maldição? Porque ele está debaixo da lei. Irmãos, e se ele não nascer de novo, se ele não compreender da parte do Senhor que Cristo já cumpriu a lei, os mandamentos, e que ele tem que crer que morreu e ressuscitou com Cristo, ele sempre será uma pessoa que está debaixo da lei. Não será abençoado pelo Senhor, irmãos, de forma nenhuma. Graças a Deus, porque temos a bênção da sua presença,
a bênção da proteção do Senhor, a bênção da provisão do Senhor. E tem outras mais, mas o nosso tempo já estourou. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio, Pai, de termos tido os olhos abertos para contemplar essas verdades tão nítidas, reais e claras. Continue falando aos nossos corações pelo Teu Espírito, Pai, avivando-nos pela Tua palavra. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.